Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Conversa CECEDAC. A gente tem feito toda quarta-feira, às 5 da tarde, uma conversa aqui no Facebook. E quando a gente divulgou essa conversa de hoje, né, do dia 29 de abril, a gente tinha um outro título, né? O título hoje é A Expressão Artística na Reconstrução do Humano. E antes o título era O Papel da Arte em Tempos de Isolamento Social. Então o tema se manteve, mas a gente deu uma mudada no título, porque tem pouco mais de uma semana que teve uma live com um título muito parecido. E aí, por um lado, foi legal porque a gente vê a relevância do tema no momento, e a gente até assistiu a outra live, né? E quantas perspectivas tem para ser abordadas, né? Muito mais gente já deve ter falado e vai continuar falando sobre a arte nesse período. E a gente decidiu manter o tema, né? E a gente deu essa mudadinha no título para não ficar parecendo que é a mesma conversa, né? Um replay, uma reprise da mesma conversa. Bom, meu nome é Emily Stefano, eu sou da equipe de comunicação da comunidade educativa SEDAC, e eu vou mediar hoje essa conversa com a Sandra Medrano e a Juliana Ruschel, que são parte da nossa equipe. A Ju é formadora de professores, né, de educadores e também professora de artes, e a Sandra é coordenadora pedagógica de projetos de formação. Bom, bem-vinda, Ju e Sam. É muito bom fazer essa conversa com vocês. A ideia, assim, do tema até veio quando a gente começou a falar de fazer essas conversas, né? Sempre muito mais voltadas para a educação, para a comunidade escolar, para o relacionamento da secretaria com as escolas e com as famílias, né? E aí veio esse tema da própria comunidade, né? E a gente percebeu que fazia todo sentido, porque a arte tangencia todas as nossas experiências lá dentro, né? Dentro da comunidade educativa. E aí, pensando em aspectos práticos, né? Porque falar em arte parece também uma coisa meio etérea, assim, né? Não parece tão concreto. Ou a gente pensa em algo muito específico, arte é um quadro, né? Ou a gente fala em arte, parece que tudo pode ser arte, tá tudo dentro disso. Então, pensando de forma mais prática, assim, eu queria que vocês falassem de como a arte tem feito parte da vida de vocês nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento social, de não poder ir ver um quadro no museu ou assistir um show pessoalmente, né? Como que a arte está fazendo parte da vida de vocês agora? Posso começar, Sam? Pode, Ju. Boa tarde, queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, estou super contente, e a arte, ela é muito parte da minha vida. Eu uso a arte como linguagem para me expressar e para elaborar meus sentimentos, e eu tenho desenhado muito nesse período. E aí pensei em compartilhar alguns desenhos com vocês que eu tenho feito, e é um jeito de eu ir entendendo o que eu estou sentindo e colocando para fora esses sentimentos. Então, eu vou mostrar alguns que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos em ordem cronológica, né, de quando começou esse período de isolamento social. Então, eu comecei com esse, que não sei se, né, pensando assim, inércia, né, eu comecei o isolamento com muito pouca vontade de sair da cama, de levantar, de fazer coisas, né, e depois fiquei sentindo que também era uma oportunidade de eu fazer uma faxina, uma limpeza interna, assim, e tirando aquilo que não servia mais para mim, que não ia me ajudar nesse momento. E aí veio muito forte também a relação com a família, nesse período de isolamento, que é com quem eu estou próxima todo dia, né? E a gente está tendo uma mudança nessas relações, né? Então, eu fiz imaginei minha família, a gente meio cacto, tendo que tomar cuidado para não se espetar uns aos outros. Aí, numa conversa com a Sam, para preparar essa live, né, a gente falou dessa ideia da montanha-russa que a gente está vivendo, né, a sensação de que às vezes a gente está lá em cima, depois a gente está lá embaixo, e cada vez é um
da família que a gente precisa resgatar e trazer de volta para o carrinho. Ai, gente, tem vários, assim, eu vou mostrar esse que é o Pac-Man, também foi uma sensação que eu tive. A gente aqui, eu, meu marido, meu filho, os fantasminhas e esse coronavírus aí, né, permeando. E esse também, que é uma sensação de desligada, assim. Esse período para mim tem sido muito desafiador produzir coisas profissionalmente, assim, eu dou conta de fazer as coisas da casa, de ficar bem aqui, mas achei que eu estou pouco produtiva. Às vezes eu vejo um monte de gente postando coisas que estão fazendo, curso online, pós-graduação, e yoga, e aí eu posso... enfim, eu acho que eu posso ir mostrando outros ao longo da conversa, porque, gente, tem dias que eu faço 3 desenhos, assim, então tem muita coisa. Bom, vou falar um pouquinho, eu também agradeço esse convite, acho que é um super desafio, porque não sou da área de artes, né? Acho que ouvindo a Ju falar, a gente comentou um pouquinho dessa coisa desses dois lados, né? Então, acho que tem o lado da criação e aí desse outro lado da recepção, e eu acho que eu estou desse outro lado. E para mim, acho que eu fiquei pensando um pouco na hora de organizar isso da fala e dessa entrada, e eu fiquei pensando que não estava muito claro também na minha cabeça, mas tinha algumas coisas que eu vivi logo nas 2 primeiras semanas, eu acho, principalmente de uma dificuldade muito grande de lidar com a situação, acho que muita gente, né, viveu isso, e ao mesmo tempo era uma avalanche de coisas que a gente tinha de acesso e recebia nas redes sociais, e me chamava muito a atenção uma necessidade, eu acho, das pessoas compartilharem poemas, compartilharem músicas, compartilharem imagens bonitas, até memes engraçados, mas assim, uma coisa de uma oferta de arte, assim, eu acho, e de um agradecimento das pessoas que recebiam, assim. Então, eu vi ali uma coisa de que a gente estava meio que unido numa necessidade de olhar para isso. E nesse turbilhão que eu acho que eu vivi, nesse início de lidar com a demanda de trabalho, eu sempre trabalhei muito em home office, mas tive muita dificuldade de me organizar nesse início, de dar conta com questões domésticas, familiares, tudo mais. Tinha uns espaços de vazios que eu não tinha antes, assim, né? Tinha uma rotina que eu tinha de acordar muito cedo, organizar coisas para levar a filha para a escola, ir para o trabalho, pegar o congestionamento, e de repente esse tempo estava sobrando, era um vazio, que ao mesmo tempo eu não conseguia dar muito conta nas outras coisas, e tinha esse espaço que eu só consigo ver agora, olhando para isso, né? E eu percebi que era esse momento em que eu comecei a ouvir esses presentes que vinham nas redes sociais, muito pelo WhatsApp, principalmente, e aí eu comecei a ouvir mais música, escolhidas, assim, menos música de rádio, que você ouve o que vai tocar. E aí eu percebi que tinha uma... E aí eu fui vendo, agora, olhando para trás, que eu fui fazendo um retorno a coisas que me lembravam coisas que faziam sentido, né? Então, assim, músicas que eu gostava muito e que eu já não estava ouvindo tanto, leituras que eu gostava de fazer, que eu não estava fazendo tanto. Então, assim, era como se esse preenchimento com uma coisa que fazia sentido naquele momento, e acho que porque ou me conectava com a coisa de fora que estava um pouco bloqueada,
ou porque me conectava com o passado, que eu acho que, pensando também agora, me colocava num lugar mais confortável, assim, do que pensar no futuro, né? Porque tá muito difícil. Então, eu acho que me ajudou muito a fazer essa imersão na música e na literatura, como esse lugar de sentido compartilhado nesse momento em que eu estava tão restrita de mais interação, sabe? É muito legal você falar disso, Sam, porque eu tive um pouco, a minha experiência é mais ou menos parecida também, mas quase que sem perceber, de escutar coisas que eu escutava há bastante tempo atrás, e tinha tempo que eu não escutava até, ou às vezes assim, é um cantor que eu gosto muito, que eu continuo, que eu sempre ouvi, continuo ouvindo, mas vou escutar um álbum dele de anos atrás, que fazia né, tempo que eu não escutava, então, no caso de Arnaldo Antunes, Lenine, por exemplo, então de escutar lá o acústico do Lenine, né, que é tão antigo, mas que a sensação que ele me dá é tão boa, né, que eu estou escutando ele em casa e parece que eu esqueço, né? Não é bem esquecer, mas é isso, é de dar essa sensação confortável, de conexão com quem eu sou, com quem eu era, né? De quanto aquela música, aquela pessoa estão presentes na minha vida de certa forma. Então, a minha experiência é um pouquinho parecida com a sua, até porque eu não tenho essa habilidade de desenhar que a Juliana tem. Nem eu. Né? Mas escrever, por outro lado, eu acho que eu voltei a escrever um pouco mais também, porque que é isso, né? Essas expressões que a gente colocou no título, né? Chamando de expressão artística, tem a ver com isso também, né? As expressões são muito múltiplas. Então, a Juliana que desenha, ela se expressa pelo desenho, né? A gente pode tanto se expressar quanto consumir, né, o que está feito, né? E aí eu que tenho mais habilidade com palavras, né? Como jornalista, escrevo mais, né? Mas as expressões são muito múltiplas, assim como as pessoas, né? Então não tem um modelo certo, né? Não tem como a gente simplesmente chegar e falar, desenhe todo dia que você vai se sentir bem. Ou escute as músicas que você escutava e você vai se sentir bem. Não é isso, né? Não é assim que funciona. Isso... Não tem uma receita mesmo, né? Ouvindo você falar, foi até uma coisa que a gente não conversou antes, mas eu fico pensando assim, que é nessa sensação que a gente está em relação ao tempo. Eu acho que esse período que a gente está vivendo de quarentena, de isolamento, distanciamento social, parece que suspendeu o tempo, né? Tem uma sensação de tempo suspenso. Eu até fiz a gente aqui de astronauta, que eu acho que é uma ideia de que a gente está no espaço, flutuando, e eu tenho pensado isso, como a gente não está vivendo esse tempo do relógio, esse tempo cronos, né? É mais o tempo da experiência, que aí é isso, não é qualquer música que eu quero escolher, eu vou escutar tal música, né? Parece que a gente está vivendo diferente mesmo a vida, né? Não quero ser poliana, né? Não tem sido fácil, né? Mas que eu acho que mexeu com a nossa relação, né? Com o tempo, sim, né? A gente não está mais com aquele tempo corrido que sai, que volta, que faz, né? É um outro tempo que a gente tem vivido, né? Nessa quarentena. Ao mesmo tempo que fiquei ouvindo você e a Emily falando, e eu fiquei pensando muito nessa coisa que vocês estão falando, né? Não tem um mesmo jeito, né? Acho que a arte, a gente interage com ela de modos muito diferentes, e acho que, né, depende de várias questões, né, de contexto e tal. Mas quando a gente até falou, né, de que está na base dessa conversa hoje, muito a ideia do direito humano que traz o Antônio Cândido, né? E aí eu fico pensando que a gente corre o risco da gente falar de um lugar que é muito confortável, né? Eu fico pensando, é quase um privilégio poder falar
que a gente está conseguindo lidar com a arte como uma forma de lidar com essa situação que a gente está vivendo, porque é muito injusto, na verdade, a gente pensar que tem muita gente que está precisando lidar com muitas coisas muito mais básicas nesse momento e com problemas muito mais profundos e, enfim, do que isso que a gente está falando, né? Mas aí quando é tão injusto e tão desigual, né? Porque se a gente pensa nesse conceito que o Antônio Cândido fala de direito humano, ele diz que é um direito quando a gente considera que o que é importante para mim também é importante para um outro, né? E aí, retomando o Antônio Cândido para a gente poder fazer essa conversa, eu fiquei pensando, assim, me deu um certo mal-estar pensar que, apesar de todo esse problema, eu achar que eu tenho as minhas montanhas russas, mas que eu posso me consolar ou me acolher na arte, né? É meio desigual essa possibilidade, porque muita gente, por mais que, né, e eu acho que tem que ser um direito para todo mundo, não tem essa possibilidade para a grande e enorme maioria das pessoas, né? Enfim, não sei, foi só uma coisa que eu pensei ouvindo vocês falarem e depois dessas coisas todas que a gente tem ouvido por aí, mas assim, acho que a gente pode continuar pensando na arte como essa possibilidade, de que jeito a gente pode pensar que ela tem que chegar para mais gente, que ela possa ser, né? Eu acho que uma coisa que eu fico pensando é que, por mais que a gente tenha todo esse problema desse caos na saúde, esse caos na economia, eu fico pensando que, como nação, a gente podia estar pensando também, em paralelo, coisas que podiam estar apoiando nessa parte cultural, nesse outro lado do alimento das pessoas, sabe? Acho que a gente, não quero entrar em polêmicas políticas, mas eu acho que a gente podia estar pensando mais como nação nas questões de educação e cultura, né, na arte, assim, como esse outro lugar que complementa essa possibilidade de saúde e segurança econômica. A Marília Rovaron fez um comentário aqui falando que sem a arte morre-se de realidade. Isso faz mais sentido do que nunca. Né? Isso lembra também a Pina Bausch, tem a frase famosa dela, dança se não estamos perdidos, né? Então, do quanto a gente precisa entender que esse contato com a arte é realmente, como a gente colocou no título, né, falando da construção do humano e dessa reconstrução do humano, que é inerente, né? Não é para ser algo que alguns têm e outros não. Né? Muitas vezes o primeiro contato com a arte, ele vem de casa com a família que canta, né, junto, então com uma criança pequena, né, boa parte dessa, é meio natural para o adulto que tem uma criança pequena em casa, cantar uma cantiga de roda de quando era criança, ou cantar uma música que gosta e ensinar a criança pequena a cantar aquela música que é de adulto, né, então muitas vezes o contato com a arte vem daí, e com a leitura, ou mesmo contar histórias, né? Às vezes a família não tem tantos livros, mas tem tantas histórias de tradição, né? Os contos de fadas, assim, que estão na cabeça e a família conta, como contar as histórias da própria família, né? Que são narrativas também. E todas essas narrativas, seja o contar história, seja o compartilhar a cantiga, ou uma música, uma canção mesmo, né? Tudo isso já é um começo de contato com a arte, porque a gente não pensa né? A gente não precisa necessariamente pensar, vou ampliar o repertório daquela criança, do meu filho, oferecendo para ele múltiplas linguagens. Não é isso necessariamente, é que é inerente ao ser humano, né? Por isso a gente tem essa tendência a compartilhar a narrativa, compartilhar a música, né? E isso é muito presente.
Essa frase que a Marília, né, que você falou, colocou, Isso, tem muita relação com o que a Graciela Montes fala, né? A Graciela Montes, que é uma argentina, e ela fala sobre a literatura como uma fronteira indômita, né? Como esse lugar em que você pode lidar com essa transição entre o interior e o exterior, né? Esse lugar que é um eu e um não eu ao mesmo tempo, né? Ela usa muito o Winnicott para falar disso, que é como se fosse uma terceira zona, e essa literatura nesse lugar para lidar com a realidade e com as interioridades, né? Acho que tem muito a ver com isso que a Marília falou. E acho que amplia, né, a fala da Emily. Às vezes não tem o livro, mas tem essas histórias da família, tem as músicas, né? Eu acho que olhar o lugar da arte, né, e as possibilidades de fazer uso da arte, né? A conversa aqui, quando a gente combinou, vem muito de uma experiência pessoal nossa, né, com a arte, né, a gente até alinhou isso, que não é, a gente estaria falando, enfim, dessa nossa experiência pessoal. E eu tenho pensado muito esses dias, assim, o quanto que a presença da arte na minha vida desde criança, e aí eu falo num lugar de privilégio mesmo, que eu tive uma mãe que lia para mim toda noite, né? Eu até separei aqui que eu ainda tenho meu Contos de Andersen, ó. E aí tem marcado as histórias que eu mais gostava. Eu fiz um xizinho nas minhas histórias preferidas no sumário do livro, que era a Rainha das Neves, ou a Princesa, o Grão de Ervilha, e a Pequena Sereia, que é trágica, né, a versão, mas eu acho que é isso, assim, eu tive essa possibilidade de, desde pequena, fazer esse movimento, né, de ir para fora, de ir para voltar para dentro de mim, me reconhecer nas histórias, né, minha mãe trabalhou no Sesc muitos anos, então desde pequena ela me levou para ver tudo que tinha de peça do Antunes Filho. Eu lembro um Romeu e Julieta, que era a trilha sonora dos Beatles, que o cenário era só uma escada e um baú, sabe? Que coisa marcante, que foi me repertoriando, né? Com esse repertório artístico, mas foi me humanizando também, né? De me entender como pessoa humana que faço parte desse mundo, né? Então, acho que tem esses dois movimentos, né? Tem o movimento de fazer uso da arte para me expressar, que é muito forte, no caso, comigo o desenho, mas amplia para a literatura, para a música, para a dança, né? E também de me relacionar com a arte enquanto espectadora, né? Eu gosto muito dessa ideia da gente ir criando uma cumplicidade com o artista, né? De sentir que aquilo que o artista está falando, está mostrando, eu sinto isso também, né? Pensei até uma coisa meio boba esses dias, mas quando eu era adolescente, entrando na adolescência, que eu ouvia Legião Urbana, eu tinha certeza que o Renato Russo me conhecia e tinha composto para mim, porque ele estava falando dos meus sentimentos, né? E com os meus desenhos teve um movimento muito legal, que a minha irmã, a Carol, que insistiu para eu fazer um Instagram e compartilhar os desenhos, porque antes eu mostrava só para quem era meu amigo, era quase o meu querido diário, né, em desenhos. E aí foi muito rico, assim, de também ver que aquilo que eu estou sentindo não é só meu, né, outras pessoas também se identificam com aquele sentimento e que eu não estou sozinha, né, então... realmente, assim, ouvindo a Sandra falar, né, que é real, né, quando a gente pensa que a gente vive num país em que as pessoas não têm o básico, né, e que por mais que a gente acredite que a arte deveria fazer parte do básico, né, parece que a gente está falando de uma coisa, um acessório, um extra, né, e de fato, se a pessoa não tem o que comer, não tem água potável, parece que né? Mas, por outro lado,
É isso, não tem vida sem arte, né? Isso me Isso, né? lembra. Eu não queria deixar uma ideia de que é um luxo, é uma coisa supérflua, até por isso é legal puxar pela coisa do direito, né? Porque quando o Antônio Cândido escreve o direito à literatura, ele está lá muito embasado para explicar que a literatura é uma necessidade humana, né? Ela colabora e é fundamental para a gente lidar com as questões de dilemas humanos, de formação, de reflexão, de aprofundamento, enfim. Então, não estou dizendo que não seja, né? Estava só querendo dizer que acaba sendo injusto a gente... Se a gente está dizendo que é tão importante para a gente não conseguir garantir que o outro também possa ter isso, né? A Emily até está colocando uma citação que a gente tinha selecionado, porque o Antônio Cândido fala isso, né? Pensando na literatura como arte aí, que ele faz essa relação de que se uma pessoa, para ter um equilíbrio psíquico, ela precisa do sonho, ele diz que se a literatura é o sonho acordado das civilizações, então a gente precisa, né, que ela é constituinte do ser humano para ter esse equilíbrio social aí. Então, nesse momento faz todo sentido que a gente tenha necessidade dessa arte, dessa literatura, né? E aí eu fiquei pensando um pouco também no que, quando a Ju trouxe os contos clássicos e tal, fiquei lembrando que a Maria Teresa Andrueto, ela, que é uma outra argentina, ela comenta que os artistas, né, as pessoas que criam a literatura, os autores, bons autores como Andersen, assim, ela fala que ele fez uma alquimia, né, na escrita, porque ele pegou os problemas sociais e conseguiu transformar isso em linguagem estruturada de uma forma muito especial, né? Então consegue abordar, por exemplo, na Pequena Vendedora de Fósforo ou no Patinho Feio, problemas sociais, só que de um jeito muito estético, né, de abordar a questão. Então, ao mesmo tempo, você faz um questionamento dessa situação social, mas você não deixa de, né, tensionar a matéria-prima da literatura, que é essa linguagem, esse idioma, como dizem, para essa obra virar uma obra de arte, né, possibilitar essa experiência no leitor, em que ele lê e tem essa apreciação de, putz, como é que eu consigo sentir tudo isso, me emocionar, dialogar com coisas que não estavam tão estruturadas dentro de mim, mas que ele me representa, como você falou, é como se falasse de mim, como se falasse para mim, né? Quando a gente lê um poema, ou quando a gente fica na frente de uma arte visual, uma escultura, uma pintura, e você fala... Você não sabe muito explicar porquê, mas ela conversa com você e, de alguma forma, consegue fazer com que você possa falar daquilo que você está sentindo, que você está... ou que angustia também, que também pode fazer parte, mas isso de como dialoga com o interior, né, da gente. Então, acho que tem essa coisa que... Eu tinha puxado isso da Maria Teresa Andrueto e estava me perdendo um pouco, que ela fala assim, então, que tem essa coisa de que não é qualquer literatura, né? Não é qualquer texto escrito que é uma obra literária, né? Porque ela tem isso, e ela diz que um jeito da gente se anestesiar para esses problemas sociais que em alguns textos são bem colocados e nos tocam,
é a gente ler coisas que são estereotipadas, que são lugar comum, que estão escritas, mas que não te permite um aprofundamento, né? Então, acho que tem essa ideia de que é importante a gente pensar o que é que a gente está consumindo aí, entre aspas, né? O que a gente está achando que é essa interação com a arte, que arte é essa, né? Porque também a gente vive num momento atual em que a gente acaba sendo engolida por coisas que pasteurizam e fazem com que tudo pareça igual. Então, assim, o livro lá na estante da livraria tem de toda a natureza, como se fosse a mesma experiência estética, e não é, né? Então, tem coisa que vira um produto só de consumo e não é essa coisa que a gente está falando que vai propiciar essa experiência estética que lida com o humano, né? E acho que toca na emoção, né? Quando você fala do texto do Anderson, que está falando de questões sociais, essa é a diferença. Você não está lendo um texto jornalístico falando dessas questões, né? Você está lendo um texto artístico, né? Me fez lembrar os espetáculos do Ivaldo Bertazzo, com as crianças da comunidade crianças não, jovens da comunidade da Maré, que eles pisaram no palco, eu já estava aos prantos, porque tem uma coisa por trás, né? Tem um trabalho social, tem uma denúncia, né? Tem uma generosidade dele, um olhar de ver potência, né? Nessa juventude, não sei, acho que eu nem sou capaz aqui de julgar o que está por trás daquilo que ele fez, mas eu acho que é isso, né? Quando a arte, ela toca a gente na emoção, né? Mesmo que ela esteja comunicando e expressando questões sociais, né? Mas é um outro lugar que atinge, né? E é muito potente. Essa experiência de se sentir tocado é incrível, assim, até comentei com as meninas esses dias, né, quando a gente estava preparando a live, de uma escultura da Niki de Sanfali, que eu vi, que era um vestido de noiva, ela nem é... Eu até fui buscar a foto da escultura, assim, você olha e fala, nossa, mas você se emocionou com isso? Mas é uma noiva construída com pequenos objetos de plástico, assim, como se fosse brinquedinhos. Eu não sei o que aconteceu, que eu chorei muito vendo aquela escultura. Para mim, aquilo representava alguma coisa do casamento, né? Desses pedacinhos, desses fragmentos, né? Desse movimento que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo de se colar, né? Então, eu acho que enfim, me emociona mesmo pensar, né, nessa potência da arte para tocar. E aí que eu acho que volta essa ideia do humano, né, de humanizar através da arte. Aí que você fala, gente, então tá, então eu sou... Né, e que também não é dizer que não é dizer que a arte existe para isso, né? A arte existe para emocionar, a arte existe para fazer chorar, ou é arte porque foi um projeto social, né? A arte não tem essas funções específicas diretas, mas tem essa relação toda, né? Com essa subjetividade do humano, né? Me lembrou quando vocês estavam falando do direito, né? De que tanta gente tem tantas outras coisas na frente que não consegue acessar, enxergar, o vivenciar a arte, e que parece até injusto a gente falar sobre a arte nesse momento. Me lembrou muito da Bel Santos Maier, falando, eu acho que é no TED dela até, ela fala muito sobre isso, mas de como levar a literatura, no caso, né, de como levar a arte, levar a literatura para lugares em que falta tanta coisa. Uhum. Né? Então, quando ela começou a pensar nos projetos lá
em Parelheiros, que tem a Biblioteca Caminhos da Leitura, a Biblioteca Comunitária, eles têm um trabalho lindo. Aí pode pensar, nossa, mas falta tanta coisa aqui, a gente vai pôr livro, né? Pensar até que a biblioteca começou numa sala vazia do posto de saúde, e que foi substituída pelo dentista, né? A sala que era a biblioteca virou a sala do dentista, ou seja, não tinha dentista. E aí, em vez de dentista, tem biblioteca, né? É mais importante o livro do que a saúde. Então, é complexo isso. E aí, o quanto ela fala, né? Vale super a pena procurar mais sobre a Bel Santos Maier, sobre as bibliotecas comunitárias, sobre a Caminhos da Leitura, para ver disso, né? De como é tão uma experiência que toca o humano que vai muito para além disso. Não é que de maneira nenhuma uma coisa está substituindo a outra, né? Realmente, não é que o livro é mais importante do que ter um dentista na comunidade, mas que a gente pode dizer que é tão importante quanto, né? Não vale. Até alguém tinha comentado aqui, falando dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Tem muita gente precisando de comida, mas a gente precisa desses outros alimentos também para alimentar a humanidade, né? Não é só o corpo, é para alimentar o que é de humano dentro da gente. E isso também está muito ligado ao quanto momentos difíceis, eles são momentos de potência artística, né? Então, seja um momento mais generalizado, assim, como pensar nas ditaduras, né? Porque não é só na ditadura brasileira, mas do quanto de arte se produziu nas ditaduras, ou pensar, sei lá, no Diário de Anne Frank, né? Ou a Frida Kahlo, que vem toda a potência dela depois do acidente, né? Então, como a arte ser tanto a expressão artística dessas pessoas, como se fosse uma resposta, né? Isso que a Ju fala tanto da forma de lidar, né? Talvez a pintura para Frida fosse muito uma forma de lidar, né? Por isso, a gente percebe muito, quando vai conhecendo um pouco da vida dela, o quanto da vida dela está naquelas obras de arte, né? Então, o quanto parece que era lidar com ela, com o corpo, com o momento, né? Então, essas coisas são muito interligadas, é do humano mesmo, né? A arte é parte do humano. Com certeza, eu acho que momentos de crise são terrenos férteis mesmo para a criação, né? Eu também, preparando para essa live, lembrei da Hilda Hilst, que era amiga da minha avó, e aí ela confessou para minha avó que os melhores poemas dela, ela escrevia quando ela, não quando ela estava apaixonada, mas quando ela tomava um pé na bunda, quando ela estava na fossa, aí que a obra-prima surgia, né? Que também não estou dizendo que é necessário sofrer para criar obras de artes, mas que é uma potência, né? E aí eu voltei isso para mim, assim, eu não me considero uma artista, mas uma pessoa que faço uso da arte para sobreviver, de fato, para elaborar e não ficar maluca e guardar tudo isso aqui para mim, né? E aí até lembrei, assim, quando eu estava apaixonada pelo meu marido, eu desenhei, eu até peguei um caderninho todinho, só com desenhos dele, assim, eu estava super produtiva. Mas como agora, nesse momento de angústia, né, da gente não saber o que vai acontecer, de estar longe das pessoas que a gente ama, né, não sabe quando que a gente vai poder abraçar e beijar de novo nossos amigos, nossa família. Nossa, eu estou desenhando muito, muito, e é uma necessidade mesmo, de algum jeito, botar isso para fora, né? Eu tenho um filho adolescente, até conversei com a coordenadora da escola dele esses dias, porque eu estava preocupada, que eu acho que tem muitas escolas que estão preocupadas, achando que precisam dar conta de todo o conteúdo que tem previsto no currículo. E, de repente, a gente ganhou um conteúdo aí que não estava previsto, que ele é gigante e que ele precisa ser trabalhado também, né? E que eu gostaria que a escola tivesse esse olhar para os adolescentes, para que eles pudessem elaborar, né, esse período de isolamento social, que não é fácil para ninguém. Às vezes a gente fala, quem tem criança pequena em casa é difícil, os idosos que estão mais isolados, muito difícil, né? Mas
para os adolescentes também muito, né? Você está distante dos seus amigos, que são tudo nessa fase da vida, sem saber como vai ser o futuro, né? Sem saber o que você pode projetar, planejar, né? Então, acho que a gente, cada uma na sua... da sua forma, né? Mas elaborar isso pode ser conversando, pode ser escrevendo, pode ser desenhando, cantando, dançando, né? Mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento que a gente precisa botar isso para fora, sabe? Falar sobre isso, né? E aí vem de encontro com isso que você estava falando, né? Não é assistir um filme, um monte de coisa, ler um monte de bobagem que vai passar o tempo. A gente pode até fazer isso também, mas não dá para passar por isso ileso, achar que a gente só tá. Eu até fiz o desenho deixa eu achar, de um casulo, ó, que às vezes eu me sinto no casulo, só esperando para poder sair, sabe? Mas, de fato, eu acredito que a gente precisa viver isso e elaborar, porque senão, em algum momento lá na frente, isso vai vir para a gente, né? Não é qualquer coisa que a gente está vivendo, é um momento importante. Aproveitar até seu gancho, eu ia comentar isso da Raquel. Um comentário da Raquel, eu até tinha colocado em outro momento, voltei agora, que tanto por você ter falado da família, quanto dessas expressões, né, a Raquel Paganelli está falando aqui que muitas famílias estão se descobrindo criativas a partir das criações que as crianças convocam, por estar nessa vivência, né, nessa convivência, inclusive. Na impossibilidade de comprar material, é preciso ser criativo. Famílias fazendo arte juntas. De que forma poderíamos resgatar isso para além da quarentena, né? Coisas que foram descobertas agora, a gente não pode deixar escapar depois, né? Vocês, até pensando na atuação de vocês, né, como formadoras de educadores, que dicas que vocês têm para as famílias, né, e mesmo para quem também atua com educadores, com educação, para perpetuar isso, né, para continuar tendo essa criatividade, essa criação, essa família junta fazendo arte, como para virar algo cultural da família, né? Então, eu fiquei pensando uma coisa quando eu estava ouvindo e aí li esse comentário, que é de uma colocação de uma live com o Tonucci, que foi esse fim de semana, que eu não consegui assistir, mas generosamente umas colegas do SEDAC fizeram o registro e compartilharam, que é essa coisa que a gente sempre fala da criança lidar com problemas de forma diferente que a gente, né? E eu acho que essa coisa que a Raquel coloca mostra também esse espaço de que a gente está com mais tempo, eu acho, nesse momento, né? Na maior parte das pessoas que estão nessa situação como nós, de estabelecer um outro contato de escuta, eu acho, das crianças, né? E aí o Tonucci dizia isso, assim, de vamos ouvir as crianças, porque elas provavelmente vão nos ajudar a pensar como resolver esses problemas melhor do que os nossos modos, né, de resolver. E eu acho que também dentro de casa, talvez essa relação de ver com as crianças o que elas fariam com determinadas coisas ou com a ausência dessas coisas, com eu acho que as crianças fazem muito mais coisas que nós. E nesse sentido, eu fiquei pensando, lembrei do Rodari, que ele fala que a criatividade não é um dom de poucos, né? Na verdade, o que acontece é que a gente... Rodari, que é um escritor italiano, ele falava que o que acontece é que o sistema atual faz com que pareça privilégio de poucos, né? Que não é todo mundo que tem essa possibilidade de desenvolver e de criar e de fazer coisas, mas que, na verdade, ela é democrática, né? E aí tem um outro pedaço que ele fala que a palavra também, né, deveria ser de todos, né? Nessa palavra
quando ele está falando da palavra da criação, né, da produção de texto, de escrita, e ele fala, não porque a gente vai ser artistas, né, não é que todo mundo precisa usar a palavra nessa forma democrática, porque todo mundo precisa ser artista, não, mas que é para que ninguém seja escravo, né. Acho que junta muito com isso que a gente está falando, do direito, da Constituição, dessa coisa que precisa estar e que eu acho que talvez a gente precise pensar em muitas formas para garantir que ela realmente esteja ao alcance de mais pessoas, de um jeito mais igualitário. E eu acho que, né, só completando a pergunta da Raquel, que eu acho que a gente não pode mesmo perder essa oportunidade de repensar todas as nossas relações, né? Acho que a Ju tinha falado uma coisa que ela ouviu outro dia, e talvez ela pudesse repetir do Papa, mas eu acho que é isso, é a gente pensar que a gente está tendo uma oportunidade de estabelecer outras relações familiares, outras, de todos os níveis, não só da família que está aqui juntinho, no isolamento, mas da família maior, em que a gente tem outros tipos de contato, e que a gente está tendo a possibilidade de rever com os amigos, na relação da escola com a família, de como a escola vai ter que lidar com esse retorno, né? Todo mundo está dizendo, vou ser repetitiva, mas é importante a gente, eu acho que também há 2, 3 semanas atrás, a gente não conseguia ter ainda essa clareza, mas a gente não vai voltar ao normal. Nunca mais vamos voltar àquele normal de antes, né? A gente vai ter que lidar com uma outra situação. Então, parece... É um novo normal, né? Há um novo normal, e acho que a gente precisa tentar levar o máximo, né, de bagagem disso, porque está sendo muito duro. Então, acho que em todos os níveis a gente precisaria ter formas de tentar registrar todas as reflexões e todos os ganhos e todas as dificuldades para a gente não ser engolida de novo no dia a dia do novo normal, né? Eu fico pensando, eu não lembro que autor que escreveu isso quando ele relatava a infância dele, que ele falava que a casa dele, quando chovia muito, tinha goteira, e as goteiras eram um drama para os adultos, mas ele, criança, para ele era o máximo quando chovia e tinha goteira, né? Então, acho que você traz isso, né? Do olhar da criança perante a crise, e que a gente tem muito que aprender, e acho que a pergunta da Raquel, ela também me faz pensar nisso, que é essa relação do tempo, né? Eu acho que agora, para quem está com essa rotina parecida com a nossa, trabalhando em casa, com os filhos, não é mais o tempo do relógio, é o tempo da experiência, né? E esse tempo é o tempo da criança, né? A criança vive a experiência. Então, acho que se tem uma coisa boa que a gente pode tentar se agarrar para ficar com isso depois, quando a gente voltar, que eu também acho que não vamos voltar ao normal, a gente vai, não sei como vai estar, mas não é como era antes, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tinha que tentar não perder, né? E aí eu fico pensando, né, como que a gente pode manter a arte. Eu acho que tem um cantinho de fazer arte, assim, eu me lembrei uma coisa que uma vez de férias, com a família toda na praia, eu deixei num canto da sala um livro de mandala com lápis de cor e canetinha. Todo mundo da família pintou mandala. Meu cunhado, que é cirurgião, pintou mandala, as crianças pintaram, minha sogra, a tia do meu marido, sabe? A família inteira. Eu acho que essa coisa de que todo mundo é criativo é mesmo, né? Se a gente pensa na gente enquanto criança, toda criança é criadora, né? E independente daquilo que ela tem, né? De material. Que ela possa fazer uso. O que ela tiver, ela vai usar para criar. E a gente vai perdendo mesmo, e eu acho que tem a ver mesmo com a gente entrar nesse tempo capitalista, que precisa ter um produto, que precisa ser corrido, que a gente está o tempo todo
Eu não sei como a gente vai ficar, mas eu acho que se tem uma coisa que a gente deveria levar era rever essa nossa relação com o tempo e priorizar as relações mesmo, né? Porque eu acho que o mais gostoso de fazer arte é a relação, né? O mais gostoso de ler, por mais que eu amasse que a minha mãe lesse e os contos de Andersen têm qualidade, me faziam viajar, mas o mais importante era estar juntinho com a minha mãe ali na cama, né? Que é a interação. Meninas, a gente está chegando no fim já, o tempo voa, a gente realmente está vivendo outro tempo, né? A gente está chegando aqui no fim da conversa, e aí, para encerrar, eu pensei que vocês poderiam, né, pensando na atuação de vocês, como formadora de formadores, né, formadora de educadores, e também com as próprias vivências artísticas, né, seja por experiência de produção, como da Juliana, né, ou da Sandra, que tem uma relação muito forte com literatura infantil, por exemplo, que vocês dessem algumas dicas, e não precisa ficar presa ao desenho e à literatura, podem ser as dicas que vocês quiserem, de músicas, filmes, enfim, mas dar algumas dicas disso, o que faz vocês terem essa experiência da arte, assim como a Ju falou agora, dos livros, né, de quando ela ouvia Anderson, quando ela era criança, que a sensação que aquilo dava para ela, né, ela tinha o que ela sentia, hoje ela sabe dizer que era um contato com a arte, assim como quando ela escutava a Legião Urbana, né, e isso também é uma coisa legal da arte, de como cria conexões, né? Porque quando possivelmente muitas pessoas que estão assistindo escutavam Legião Urbana também na adolescência, e hoje adolescentes também escutam Legião Urbana, também acham que Renato Russo escreveu, ele escreveu para mim. Como ele sabe, né? Justamente por ser algo tão humano que era dele e que ele soube falar, escrever, enfim, de uma forma que a gente se reconhece naquilo, né? Então, essas trocas de dicas, quando a gente manda tantos WhatsApp falando do filme que assistiu, do livro que leu, de uma música que escutou, né? É porque é essa conexão do humano que a arte está bem no meio, né? Então, queria que vocês dessem algumas dicas, pensando também na atuação de vocês como formadoras, podem ficar à vontade. E aí, logo na sequência, a gente deve encerrar. O tempo todo apareceu aqui embaixo, né, da tela, falando para quem quiser a lista, enviar um e-mail para comunidade@comunidadeeducativa.org.br. A gente vai mandar a lista das dicas que já apareceram aqui, né, na conversa, e também essas últimas. E também a Ju vai fazer um desenho sobre essa conversa para mandar, né? Aqui na tela agora está o Instagram dela, rascunhos _d_me, onde ela compartilha os desenhos. Vou voltar aqui o e-mail da comunidade para quem quiser receber a lista. Não precisa correr para anotar tudo. Podem falar suas dicas, meninas, para a gente encerrar. Então, eu vou começar, Ju, posso? Só que me dá um toque se eu estender muito. Eu fiz uma lista gigante aqui, pensando enfim, mas depois eu falar alguns e depois a gente pode colocar na lista para dar. Eu fiz uma lista de livros e aí eu pensei em algumas categorias, pensando muito nessa coisa de contemplação, de apreciação de beleza, de coisas que me deslocaram, me emocionaram. Então, acho que de um ano e pouquinho para cá, eu tenho feito uma leitura que eu nunca tinha feito antes, assim, que é de novelas gráficas, HQ, sei lá como a gente pode chamar. E aí, assim, eu li 4 indicações de um super especialista que fez um trabalho junto com a gente no SEDAC, e eu me encantei e fiquei impressionada como essas obras dialogam com uma outra sensibilidade que eu não tinha quando eu lia só literatura em texto.
Então, um primeiro é Maus. Eu não sei, você acha que eu mostro a capa? Acho que pode mostrar a capa, se tiver fácil aí. Tá fácil, deixa aqui meio separado. Maus, do Art Spiegelman, que, enfim, acho que eu não vou falar muito de cada um, porque senão vai demorar muito, mas eu super indico esse. Aí, esse outro que aqui, para mim, esse é uma experiência estética que demanda idas e vindas e de ter que conversar sobre ela, então acho incrível. Esse autor, que é Richard Maguire, acho que é assim que fala, ele fez o primeiro planejamento desse livro numa aula do Art Spiegelman, e ele achou maravilhoso, e aí decidiram publicar, tal. O outro é Os Ignorantes, do Etienne Davoudot, não sei se é assim que fala, é um francês, chama Os Ignorantes, o relato de duas iniciações. É muito interessante porque é a história do Etienne, que ele é um autor de HQ, e de um amigo dele que faz vinho. E nenhum dos dois sabia sobre o outro, e aí é o relato de como eles aprenderam um com o outro num período, e como eles dizem que o livro e o vinho têm muito em comum porque aproximam as pessoas. É muito incrível. Aí o outro é Persépolis, da Marjane Satrapi, né, um livro autobiográfico super incrível. E esse que eu não comecei ainda, li só as primeiras páginas, que foi indicada por uma amiga, chama Heimat, também é um livro autobiográfico, mas parece um caderno. Acho que você ia gostar, Ju, ele parece um caderno, parece um caderno pessoal, meio diário, assim. Eu acho incrível. Aí selecionei alguns livros que eu li e fiquei com vontade de reler agora, porque estão muito ligados à delicadeza do humano, assim. Vou falar rapidinho por causa do tempo. Kafka e a Boneca Viajante, Carta a D, A Mercadoria Mais Preciosa, Balzac e a Costureirinha Chinesa, O Quarto de Despejo e Cadernos de Memórias Coloniais, esses três muito por conta da questão da escrita. E de filmes, eu queria indicar dois, assim, que um chama Depois da Vida, é um filme japonês, de 1998, que ele fala de morte, né, morte, mas é incrível como eles conseguem falar da vida, porque, na verdade, é sobre quando você... um processo, assim, mostra quando as pessoas morrem, e elas passam por um processo de alguns dias em um lugar, em que elas têm que selecionar uma lembrança da vida que elas querem levar para todo sempre. Então, é uma rememoração de toda a vida para escolher um, e aí vão colocando exemplos, e é inevitável você não pensar sobre que pedaço da sua vida você ia querer fazer e essa escolha. E a outra que eu acho que fala sobre decisões e de vida e de uma delicadeza é As Pontes de Madison, que é o meu filme preferido da vida. Enfim, tem umas outras, mas eu posso depois mandar nas indicações. Sim, no e-mail de indicações a gente pode pôr a lista completa, mas foi super bom, muito boas as indicações, tem algumas coisas que eu não conheço, já tem gente pedindo livro emprestado, comentário. Mas agora já tem fila para os livros. Mas muito bom, adorei. E você, Ju? Então, eu não estou muito leitora nesse período, estou lendo só coisas para o meu trabalho. Li um livro que eu peguei do meu filho, um livro bem leve, adolescente, com uma história de aventura, assim, que estava lendo antes de dormir, sabe? Para realmente não pensar em nada, assim, abstrair, né? O que eu tenho gostado muito nesse período é assistir os cafés da manhã do Ronaldo Fraga no Instagram, chama Café com Estilista. Então, cada manhã ele convida uma pessoa, são pessoas artistas que já
faleceram para tomar café com ele. É incrível, assim, ele sabe várias histórias, eu tô apaixonada pelo Ronaldo. Então tá sendo muito gostoso, assim, acordar e tomar o meu café da manhã com Ronaldo Fraga. Pensei em alguns filmes, mas que são filmes que não é o que eu assisti agora nesse período, assim, mas são filmes que me sensibilizaram, que eu acho que são filmes que são importantes para a minha vida e me ajudaram a me identificar. Então, um filme que eu acho muito lindo é o Tão Longe, Tão Perto, do Wim Wenders. Pensei no Amélie, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que quem não assistiu é um filme leve também, mas é um filme que eu virei a Amélie, eu fiquei a Amélie durante 2 semanas depois que eu assisti, então quem não viu é um filme maravilhoso de ver. Tem um diretor que eu gosto bastante, não vou lembrar o nome dele, mas qualquer filme dele é muito legal e eu indico um que chama Os Excêntricos Tenenbaums, que eu lembro que quando eu vi minha família, assim, falei, nossa, então não é só minha família que é assim, sabe? E, bom, tem Peixe Grande também, que é um filme maravilhoso. Enfim, depois eu também mando essa lista para quem quiser. O diretor dos Excêntricos Tannenbaums é o Wes Anderson. Ele é Também maravilhoso. da Ilha dos Cachorros, né? É maravilhoso. Muito bom mesmo. Gente, adorei. Muito legal mesmo a conversa. Muito, muito legal tudo que a gente falou e adorei também encerrar com essas dicas, né? Tanto para poder aproveitar nesse momento em que a gente ainda está no isolamento, como para depois, né, ficar. Quem quiser receber a lista com as dicas que a gente falou aqui, e o plus da Sandra, que não deu tempo dela falar, pode escrever para a comunidade, @comunidadeeducativa.org.br. A gente vai enviar a lista de uma vez, né, para todas as pessoas que escreverem. E toda quarta-feira, às 5 da tarde, tem Conversa CESEDAC aqui no Facebook do SEDAC. Esse vídeo vai ficar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube do SEDAC, que é SEDAC Vídeos. E a programação de maio logo vai aparecer nas nossas redes sociais, então também acompanhem tanto no Facebook quanto no Instagram para saber mais dicas de educação, de arte, né, e de como a gente está fazendo para lidar com esse momento. Muito obrigada, Sanju. Querem dar alguma palavrinha final? Eu quero só agradecer. Agora que eu consegui ver alguns comentários aqui do lado, eu não tinha visto ainda. Queria agradecer as pessoas que participaram. É muito esquisito, né? Porque a gente fica aqui, parece que só estamos nós três, né? Eu não estava vendo os comentários, mas super obrigada. Agora o nervosinho passou, né? Até, 5 minutos atrás, minha mãe ainda estava gelada. Mas obrigada, gente. Foi ótimo. Eu também quero agradecer muito, quero agradecer vocês, quem acompanhou também, e fechar com um desenho que eu fiz esses dias, que é bem o que eu estou tentando fazer nessa nossa quarentena, peraí, que é me deixar levar, sabe? Não sei se lindo, dá para é muito lindo. Para ver, que é para a gente respirar fundo, se acalmar, né? Continuar compartilhando coisas bonitas, ideias, se ajudando também nas angústias, né? Que eu acho que essa é a primeira vez, pelo menos da minha geração, que a gente vive um momento de crise mundial, né? Não é aqui na minha casa que tá difícil, né? Para todo mundo. Então, estamos juntos, Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Juliana. Obrigada a todo mundo que acompanhou e que foi comentando. Os comentários eram incríveis, assim, não dava para a gente destacar todos, mas depois a gente vai respondendo. Então, muito obrigada. E na próxima quarta-feira tem mais uma conversa com a CESEDAC aqui no Facebook. Tchau, tchau.